Bem-vindos a mais uma lição, não é? Da nossa campanha 40 dias de oração. E como já devem ter visto, não é? Estamos a ter um tempo incrível, não é? Nestes dias na igreja e também tenho ouvido que nos pequenos grupos vocês também estão a ter um tempo incrível. Este é o nosso propósito, é que vocês possam realmente, como eu dizia no início, que vocês e eu, nós em conjunto, possamos experimentar mesmo uma renovação na nossa vida de oração. Alguém disse que a oração é algo fantástico e só começa a ser ainda mais fantástico depois da primeira meia hora. Por isso, estão a ver, há todo um mundo para nós descobrirmos na presença de Deus quando nós nos dispomos a orar. E neste dia nós queremos ir para a lição 5, não é? Que nos fala acerca de orar por uma mudança. Ou seja, isto tem a ver com o sobrenatural, tem a ver com nós estarmos expectantes acerca daquilo que Deus, enquanto Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, Ele pode fazer com o seu poder, com a sua graça, com a sua bondade, com a sua misericórdia, a nosso favor, não é? E todos nós, e eu que já levo alguns anos de pastor, eu já vi muitas coisas Deus fazer, né? Já vi muitas mudanças, já vi muitos milagres, já vi coisas que naturalmente, não é, seriam impossíveis de serem mudadas, não é? Doenças, por exemplo, impossíveis para a medicina, Deus curar, problemas familiares, Deus restaurar. E vocês também certamente já viram isso acontecer, não é? Porque o nosso Deus, Ele é real. Ele não é um Deus feito de pedra ou de metal ou de outra coisa qualquer. Ele é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Ele é um Deus vivo e verdadeiro, não é? E neste dia nós vamos aprender 6 passos para orar por mudança, não é? Então, o primeiro passo é este: deixar Deus falar comigo antes de eu falar com Ele. Deixar Deus falar comigo antes de eu falar com Ele. Isto tem a ver com o quê? Tem a ver com a sua palavra. Provavelmente tens aí agora nas tuas mãos ou perto de ti a palavra de Deus. E quando nós abrimos a palavra de Deus, nós temos Deus a falar connosco, não é? E foi isso que Daniel fez lá, Daniel capítulo 9, versículo 2, que nós podemos ler. No primeiro ano do reinado de Dário, eu, Daniel, estava a estudar as Escrituras e eu aprendi na palavra do Senhor, conforme recordado por Jeremias, o profeta, que Jerusalém teria que ficar desolada por 70 anos. Então, Daniel, se nós estudarmos um pouco a vida dele, nós percebemos que Daniel, ele foi levado cativo, não é, para a Babilónia com 15 anos. E durante todo aquele tempo ele estava, digamos que ele estava a sofrer ali o facto de estar exilado, mas Deus foi com ele, né? Se vocês lerem o livro de Daniel, vocês vão perceber que Deus, ele foi fiel com Daniel, à medida que Daniel também era fiel com Deus, e Deus fez Daniel ir subindo, não é, na hierarquia, até chegar ao número 2 lá daquele reino. Mas a dada altura diz que Daniel, aqui no capítulo 9, ele quis perceber melhor o que é que estava a acontecer ou porque é que tinha acontecido. Então chegou ao profeta Jeremias, não é? E ele percebeu que eles teriam que ficar por 70 anos ali exilados. E ele começou a orar, não é? Ele percebeu que ele precisava de orar a Deus. Ele precisava, depois de perceber algumas coisas, ele depois de ir ver a palavra de Deus, depois de deixar Deus falar com ele, então Daniel começou ele próprio a falar com Deus e a pedir ajuda, a pedir a libertação, etc., o que depois viria a acontecer, não é? Então, nós precisamos primeiro de ouvir Deus para depois nós falarmos com Ele. E nós temos a maravilhosa palavra de Deus, não é? Nós ouvimos Deus falar connosco através da sua palavra e depois ganhamos ânimo para pedir
maravilhas, milagres, sei lá, Deus é poderoso, como diz a própria palavra de Deus também, é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós podemos pensar ou imaginar. O próprio Senhor Jesus, lá em João, capítulo 15, versículo 7, diz: se continuarem unidos a mim e as minhas palavras permanecerem no vosso coração, podereis fazer qualquer pedido em oração que vos será concedido, não é? Vejam, é incrível, é maravilhoso, é poderoso para a nossa fé, para a nossa vida, ouvirmos estas palavras do Senhor Jesus, não é? Se continuarem unidos a mim e as minhas palavras permanecerem no vosso coração, vocês podereis fazer qualquer pedido em oração que vos será concedido. Ou seja, quanto mais nós enchermos a nossa mente das Escrituras, mais as nossas orações irão ser respondidas. Porquê? Porque nós estamos a orar de acordo com a palavra de Deus. Por isso, neste dia eu quero animar-te a que tu possas ouvir Deus através da sua palavra e depois fales com Deus com confiança. Outro ponto é acerca desta lição de nós orarmos por mudanças, é focar a minha atenção em Deus, focar a nossa atenção em Deus. Nós devemos focar, não é? A nossa atenção deve estar focada nele, eu devo confiar nele, eu devo esperar nele. E Daniel 9:3 diz: eu dei a minha atenção ao Senhor para procurá-lo em oração. Ou seja, havia muitas coisas ali a acontecer. Daniel estava a ver muitas situações a ocorrer, mas houve uma coisa particular, não é? Que Daniel percebeu: não, calma, espera aí, para tudo. Eu tenho que focar a minha atenção no Senhor, eu tenho que focar a minha atenção e tenho que procurá-lo em oração. Portanto, isto é um propósito, não é? Que somos nós que escolhemos, somos nós que decidimos. Agora eu vou procurar Deus e vou procurá-lo através da oração. Isto é focar a minha atenção no Senhor, focar a minha atenção em Deus. Em Provérbios capítulo 8, versículo 17, também diz: eu amo aqueles que me amam. Quem está a dizer isto? O nosso Deus. Os que me procurarem diligentemente irão encontrar-me. Ou seja, aquelas pessoas que me procurarem com intensidade, de uma forma enfática, de uma forma diligente, de uma forma que não hesitam, essas pessoas irão encontrá-lo de certeza. Por isso, neste dia, eu quero encorajar-te a que foques a tua atenção em Deus e que o procures, porque Ele é fiel e Ele irá honrar com certeza a tua fé. Irão procurar-me e achar-me. Lá em Jeremias 29:13, esta também é uma palavra poderosa que eu queria neste dia deixar com vocês. Jeremias 29:13 diz: irão procurar-me e achar-me quando me procurarem de todo o coração. Lá em Hebreus 11:6, também é incrível esta escritura, diz: Deus recompensa aqueles que seriamente o procuram. Eu gosto muito desta versão, não é? Que diz que Deus recompensa aqueles que seriamente o procuram. Ou seja, é uma coisa que eu estou focado. Para mim é uma coisa séria, é uma coisa incrível, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa fantástica. É isso que está aqui a dizer, não é? Eu encaro isto de uma forma séria, eu vou procurá-lo, eu vou focar a minha atenção nele e certamente eu irei ser recompensado. Outro ponto que nós podemos falar acerca desta lição é expressar os meus desejos com emoção. Expressar os meus desejos com emoção. Ou seja, eu não devo ser, quando estou a orar a Deus, quando estou com o Senhor, quando estou a procurar uma mudança, eu não devo estar, digamos, com uma atitude de apática ou indiferente. Não, eu devo encarar o Senhor com confiança, a oração com confiança. As minhas emoções devem estar ali também envolvidas na minha oração. Diz lá em Daniel 9:3, eu orei fervorosamente ao Senhor, não é? Eu orei fervorosamente ao Senhor, suplicando-lhe. Eu não estava lá, não observei, não vi, mas posso imaginar Daniel orando a Deus com fervor, com garra, com ânimo, com espírito
espírito mesmo ali valente na presença de Deus, suplicando ao Senhor, não é? Que houvesse mudanças, que houvesse livramento, que eles pudessem ser libertos daquela situação difícil em que estavam. Daniel 9:4, no versículo a seguir, diz: e eu derramei o meu coração e revelei a minha alma a Deus. Isto é alguém que está, de alguma forma, seriamente, não é? Fervorosamente a derramar a sua vida, a sua alma diante de Deus. Não é alguém que está apático, não é alguém que está, de alguma forma, duvidando. Não. Daniel, ele estava a orar com fervor, estava a orar com alma, estava ali, as suas emoções, não é? Estavam ali assim envolvidas. E deve ser assim, não é? Que nós devemos também, quando estamos a orar por mudança. Eu sei que nós somos diferentes e se calhar tu podes dizer assim: bom, mas eu não sou uma pessoa tímida, sou uma pessoa que não gosto de expor as minhas emoções, os meus sentimentos. Ok, tudo bem, eu não estou a falar disso, estou a falar que tu até podes revelar isso exteriormente, ou então pode ser alguém que está a revelar isso interiormente, mas que as tuas emoções estejam envolvidas. Portanto, que não haja apatismo visível ou invisível, não é? Mas que sejas alguém que tem fervor, não é? Que está diante de Deus com garra, esperando com fé que haja mudança, que haja libertação a teu favor, porque Deus, acredita em mim, Deus está desejoso de o fazer a teu favor, de provocar essa mudança que tu esperas, uma mudança se calhar na tua vida pessoal, na tua família, no teu casamento, no teu emprego, sei lá, tantas coisas, não é? Deus sabe, Deus conhece-te melhor do que tu te conheces a ti mesmo. E Deus sabe aquilo que tu precisas, não é? Por isso, confia nele, espera nele, ora mesmo com garra, com confiança, porque Deus deseja fazer isso mesmo. Deus deseja trazer-te essa mudança que tu se calhar já estás à espera há muito tempo. Se calhar nos próximos dias tu irás ver essa mudança acontecer. Então somente fica diante de Deus, não é? E tem fé nele e confia nele. Outro ponto aqui é que eu devo demonstrar a minha integridade. Para haver mudanças, eu tenho que demonstrar a minha integridade. E Daniel aqui, ainda no mesmo capítulo 9, versículo 3, é este capítulo que nós estamos a estudar nesta lição, Daniel 9, o versículo 3 diz que eu não comi nenhuma comida e para demonstrar a minha tristeza vesti roupas grosseiras e sentei-me na cinza. Naquele tempo era uma forma de a pessoa demonstrar a sua humildade, era uma forma até de a pessoa se humilhar, digamos assim, diante de Deus, demonstrando daquela forma a sua integridade, demonstrando daquela forma que ele estava, digamos assim, nu e patente diante de Deus e que ele estava a confiar nele. Nós, nestes dias, não precisamos de fazer isto, não precisamos de vestir roupas grosseiras ou lançar cinza sobre nós. Eles, na altura, faziam isso em sinal de humildade diante de Deus, etc. Mas no nosso coração, nós podemos demonstrar esta integridade na nossa vida, na nossa forma de viver, na nossa forma de falar. Nós devemos demonstrar esta integridade. A integridade é alguma coisa muito valiosa nestes dias. Basta nós estarmos atentos, não é, ao que se passa à nossa volta, basta ouvirmos as notícias. Nós estamos sempre a ver pessoas que se envolvem com mentiras, com corrupções, etc. Mas connosco não deve ser assim. Quando nós estamos a orar a Deus, quando nós estamos a seguir Deus, na nossa vida cristã, a integridade deve ser um valor inegociável. E quando nós estamos a orar, também nós, por mudanças, não é? Nós devemos também ser íntegros na presença de Deus. Outro ponto é que nós devemos agradecer a Deus pelo seu amor e promessas. Agradecer a Deus pelo seu amor e pelas suas promessas. No versículo 4, não é, do mesmo livro de Daniel, capítulo 9, orei ao Senhor meu Deus e confessei: ó Senhor, Tu és grande e maravilhoso, sempre cumpres as Tuas promessas de amor infalível
àqueles que te amam e cumprem os teus mandamentos. Veja que oração maravilhosa. Ele está a dizer, ó Senhor, tu és grande e maravilhoso, sempre cumpres as tuas promessas, sempre cumpres as tuas promessas. O profeta Daniel, este homem, este gigante da fé, está agora orando a Deus, está dizendo, não é? Tu és grande e maravilhoso e depois sempre cumpres as tuas promessas de amor infalível àqueles que te amam e cumprem os teus mandamentos. Ele não tinha ainda visto a mudança, não tinha ainda visto a libertação, mas ele já estava a agradecer por ela, não é? Ele já estava a dizer que, Senhor, tu cumpres sempre as tuas promessas. Mesmo aí onde estás, podes mesmo dizer isso para ti. Obrigado, Senhor, porque tu sempre cumpres as tuas promessas e tu vais cumprir uma vez mais as tuas promessas na minha vida. No versículo 9 ainda diz assim, Senhor Deus, tu és misericordioso e perdoas mesmo que nos tenhamos rebelado contra ti. Este é um facto, porque Deus é imutável, Deus não muda, o seu amor não muda. A única coisa que pode alterar isto sou eu mesmo. Quando eu volto as costas para Ele, quando eu deixo de confiar nele, quando eu não quero mais nada com Ele, aí, claro, Deus não vai poder fazer nada a meu favor, mas ainda assim, Deus permanece fiel, ainda assim, Deus permanece a querer abençoar-me, ajudar-me, etc. Não é? Porquê? Porque Ele é misericordioso. Não é? Deus, Ele sempre vai ser misericordioso. Ele sempre vai olhar para nós de uma forma misericordiosa e Ele nos perdoa sempre, mesmo que nos tenhamos rebelado contra Ele. Não é? Ou seja, mesmo que nós lhe viremos as costas, ainda assim Deus vai querer continuar a abençoar-nos, vai querer continuar a ajudar-nos. À distância, talvez, Deus, os seus olhos vão continuar a olhar para nós. E Ele vai sempre esperar que nós possamos voltar para Ele, porque Ele é um Pai incrível, um Pai maravilhoso, um Pai extremoso, um Pai que quer dar-nos o melhor, não é? Por isso, então, nós devemos confiar que no seu amor e nas suas promessas. Outro ponto muito importante é humildemente confessar o meu pecado. Humildemente confessar o meu pecado. Aqui, sim, neste mesmo livro, como eu já disse, esta lição é baseada neste livro de Daniel, capítulo 9, e aqui, assim, podemos ler este trecho do versículo 5. Vamos parafrasear, né? Vamos ler, não tudo seguido, mas aqui assim, entre os versículos 5 e 10, nós podemos ler aqui assim este texto que diz: Pecámos terrivelmente ao nos rebelarmos contra ti, rejeitando as tuas leis e ensinamentos. Não fizemos caso da mensagem falada pelos teus servos, os profetas. Fomos infiéis e pecámos contra ti, rebelámo-nos contra ti, e rejeitamos os teus ensinamentos. Ou seja, humildemente, de uma forma honesta, de uma forma sincera, porque Deus conhece a nossa intenção. Deus sabe se nós estamos a ser sinceros, não é? Deus sabe tudo, Deus conhece tudo. Mas quando nós estamos a orar por mudanças, não é? Quando nós queremos ver mudanças acontecerem na nossa vida, é importante nós termos este espírito voluntário de confessarmos o nosso pecado. Não é isso? E é isso que Daniel aqui ele está a orar, ele está a dizer a Deus. Ele não está com receio de se dirigir a Deus neste campo, nesta área. Não, ele está abertamente, com um espírito sincero, a dizer: nós erramos, nós falhamos, nós nos rebelamos, nós não ouvimos os profetas que nos avisavam, etc. Né? E então agora ele está a dizer: Senhor, realmente fomos infiéis contra ti, não é? Rebelámos-nos, rejeitámos os teus ensinamentos. Ou seja, eles estavam a ser honestos, sinceros diante de Deus. Sinceramente, eles estavam a confessar o seu pecado. E nós devemos ser assim também. Nós falhamos, erramos, muitas vezes, mas por vezes quando não queríamos, nós falhamos. O apóstolo Paulo também dizia isso: eu não queria fazer e quando eu descobri já tinha feito o erro, não é? Nós somos humanos, falhamos muitas vezes, não é? Mas que haja em nós este espírito voluntário, esta humildade de reconhecer o nosso pecado diante do nosso Deus. Versículo 18 diz assim: ó meu Deus, ouve-me
e atenda ao meu pedido. Não pedimos ajuda por merecê-la, mas porque Tu és tão misericordioso. Mais uma vez, não é? Daniel está a referir, está a enfatizar a misericórdia de Deus, a misericórdia do nosso Deus, um coração que se inclina perante a miséria. Isso que significa a palavra misericórdia. Não é? O nosso Deus é esse mesmo. E para finalizar, versículos 20 a 23, diz assim: enquanto eu continuava a orar e a confessar o meu pecado e os pecados do meu povo, intercedendo junto do Senhor, de repente o anjo Gabriel apareceu-me numa visão e disse-me: Daniel, eu vim para ajudar-te a compreender o plano de Deus. No instante em que começaste a orar, foi dada uma resposta e eu estou aqui para trazê-la, porque Deus ama-te muito. E antes de nós concluirmos, esta última frase que eu queria que ficasse no teu coração: Deus ama-nos muito, Deus ama-te muito. Repara que o texto que nós acabamos de ler diz que quando Daniel começou a orar, o anjo Gabriel disse: no instante em que começaste a orar, o anjo Gabriel foi enviado por Deus para lhe dar a resposta que ele precisava. Por isso, meus queridos, quando vocês começarem a orar, lembrem-se, nós podemos não ver nada, podemos não ouvir nada, mas no mundo espiritual, no mundo sobrenatural, acredita que Deus move-se a teu favor. Por isso, vamos confiar em Deus por mudanças. Alguma coisa é impossível para Deus? Não. Tudo é possível para Ele. Assim eu creia que Deus pode operar a meu favor nestes dias. Que Deus te abençoe. Um grande abraço para vocês e tenham um resto agora de grupo, não é? Onde vocês vão falar sobre estas questões e que tenham ao mesmo tempo muito, muito, muito abençoado. Esse é o meu desejo. Deus os abençoe e até para a semana. Amém.